E o salmo de hoje, o salmo que vamos ler, vamos seguir, destaca um versículo muito importante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Um versículo consolador, um favor para cada um de nós que vive na luta diária, com as tentações, com os desafios. Que Deus é o nosso refúgio, a nossa força, a sombra que está sempre ao nosso lado. Mas nesse domingo especial, vamos chamar bem-vindos, especialmente o pastor Borja, Matia, a oração dos Petrópolis, que vai nos abençoar com a palavra hoje, e a sua esposa, a Gabriela, para dar muita alegria, uma satisfação que conosco nessa manhã, no nosso culto aqui na casa de Deus. Certamente será um momento muito enriquecedor, de muito crescimento para a nossa fé. Desde o tema será abordado aqui conosco nessa manhã. E os irmãos assim que iniciam nesse culto, dizendo a bênção de Deus a todos, e Deus esteja sempre com cada um de nós. Vamos louvar a Deus cantando o próximo. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. A peça de Deus em perigo, a peça tem ajudado-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Bendito o Senhor, Ele nos criou, e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o conchego da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, e tornemos com salmos.
Descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, Nem da flecha que voa de dia. nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará. E verá o castigo dos ímpios. Você me disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Para que guarde você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão na cova. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Glória, glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Ó Senhor Deus, que conduziste teu povo antigo através do deserto, que o levaste à terra prometida, guia o povo da tua igreja, para que, seguindo nosso Salvador, possamos andar através do deserto deste mundo, em direção à glória do mundo que está por vir. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Sobre os aniversariantes, nos convidamos aqui para a nossa oração de louvor, para ajudar uma moça. Alguém tem aniversário essa semana? Uma vez que eu posso citar, vamos então para a leitura do Evangelho. Todo o Evangelho vai ser na Quaresma, o texto de Lucas 4, 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou o Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande e esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se aqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus.
O Senhor tem compaixão de nós. Nós aceitamos, Senhor. Hoje também iniciamos as atividades dominical. É uma alegria, então, nós chamamos as crianças para ir aqui, depois elas seguirão para a escola. Muito bom dia também com vocês. Então, que legal hoje iniciar a escola dominical, né? Estava com saudade? Você estava com saudade, Deus vai ser na frente, né? Que legal. Vocês vieram aqui a casa de Deus para ouvir a sua palavra, né? Ter na fé, ouvir a palavra de Deus, a salvação. Muito bom dia, alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Pastor Gentil, muito obrigado pelo convite, de fato um momento muito especial. E a reflexão de hoje é sobre o batismo, uma reflexão que eu já havia feito. Quando o pastor me convidou, então eu pensei, puxa vida, acho que é um tema tão legal. É algo tão do nosso dia a dia, o batismo para nós operanos é algo tão assim, falado, nós falamos tanto de batismo, mas será que nós compreendemos de fato o significado, a profundidade do que é o batismo? E aí, pensando em como poderíamos estudar o batismo, e vocês fiquem tranquilos, porque o pastor já me avisou que o almoço sai às 2 da tarde, né? Então temos bastante tempo. Vocês já se depararam com isso daqui em algum lugar? Ou em sites, ou assim, empresas, né? O tal dos perguntas frequentes. Em resumo, é basicamente aquelas perguntas que as pessoas fazem tanto, eles já respondem, deixam no site lá, e antes da gente fazer a pergunta, nós podemos lá olhar, ver se alguém já não teve essa mesma dúvida. E eu pensei em fazer essa conversa basicamente assim, pensando em perguntas frequentes. Eu até gostaria de deixar muito simples, vocês muito à vontade. Se quiserem participar, se quiserem perguntar, se quiserem responder, podem fazer, levanta a mão e fala. É para ser bem participativo. Mas eu sei que nem todos às vezes têm, sim,
facilidade de falar em público, né? E por isso eu deixo aqui no nosso serviço de atendimento ao crente. Se alguém tiver dúvida, pode mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que daí eu encaminho para o pastor argentino e ele responde, tá bem? É meu número mesmo, tá? E aí eu pensei em 5 perguntas que a gente pode responder e talvez sejam as 5 principais, 5 dúvidas que eu mais ouço, né? O que é o batismo? Por que batizamos crianças? Imersão ou aspersão? Né? Tem que mergulhar todo o corpo ou pode só pôr um pouco de água? É necessário ser batizado mais de uma vez, dependendo do caso. Será que a gente pode fazer um batismo novamente? Como o batismo impacta a nossa vida diária? Essas são as 5 que eu pensei, talvez vocês tenham mais, né? Mas essas eu acho que são as principais. A primeira delas, né? O que é o batismo? Se eu perguntasse para vocês assim, o que é o batismo? Alguém gostaria de dizer? Não? Tá. O batismo, ele vem de uma palavra grega que é batismo. E você sabe o que significa batismo? A gente acha que a palavra batismo é uma coisa meio mágica, meio mística, né? Batismo. Na verdade, o batismo, enquanto palavra, significa simplesmente lavar, submergir, banhar, cobrir, purificar. Lá no Antigo Testamento, quando Deus estava dando para Moisés as ordens de como seria o tabernáculo, e o tabernáculo, vocês sabem, era aquela tenda, aquela barraca que apontava para o grande templo que seria construído muito tempo depois. Então, uma série de regras, e uma das regras que ele deu é que Moisés deveria instalar, então, antes do altar, por assim dizer, uma bacia de bronze. E nessa bacia de bronze deveria ter água, para que Arão, seus filhos, que eram de fato os sacerdotes, pudessem se lavar. Por que eu coloco aqui? Porque vocês têm que ter isso em mente. O povo já entendia, desde o Antigo Testamento, que haviam rituais de lavagem, de purificação. Então Moisés, Arão deveria se lavar antes de chegar diante de Deus. Vocês sabem em que língua foi escrita o Antigo Testamento? Alguém tem chute? Qual? Hebraico. Muitos textos, a grande maioria foi em hebraico, alguns foram escritos em aramaico, mas o povo no tempo de Jesus falava grego. Alguns falavam hebraico, muitos falavam hebraico também. Mas vocês sabem que existia então uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta. Essa tradução ela pegou o texto do Antigo Testamento em hebraico e aramaico e traduziu para o grego. E esse texto está lá no Antigo Testamento. Vocês conhecem a história do comandante sírio Naamã, que tinha lepra. Ele era um comandante sírio, um homem muito importante no exército sírio, e ele tinha a tal da lepra. Hoje em dia a lepra, ela é tratável, curável, não tem risco nenhum, né? A pessoa quando começa o tratamento não contagia mais, mas nesse tempo aqui, a lepra era infelizmente uma sentença de morte. E quem tinha essa doença tinha que se afastar do convívio das outras justamente para não contaminar. E essa história conta que então Naamã, através de uma menininha, ficou sabendo que no povo de Israel tinha um profeta muito poderoso, o de Eliseu. E aí quando ele foi falar com Eliseu para ser curado, Eliseu mandou que ele fosse no Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Tem um pequeno enredo dessa história, eu vou resumir. E Naamã foi lá, desceu no Jordão e mergulhou 7 vezes. Quando a Septuaginta traduziu essa palavra aqui, qual que vocês acham que ela usou? Batismo. Ela usou a palavra batizar no sentido de mergulhar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês semanticamente, ou seja, o significado da palavra, que a palavra batismo é isso, algo bem simples, até corriqueiro. Lavamos as mãos, lavamos o rosto, né? Agora, lá no Novo Testamento, quando os fariseus veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos,
eles ficam muito bravos e criticam, dizendo: nossa, seus discípulos comem comida com as mãos impuras, né? Porque eles mesmos não comiam nada sem lavar as suas mãos. E aqui, de novo, sem batizar, sem purificar as suas mãos. Como eu falei, isso aqui é significado da palavra. Mas nós podemos ver teologicamente outros episódios em que a água também é usada para a purificação. Aqui não mais olhando para a palavra, mas olhando para o sentido como um todo. Vocês lembram dessa situação aqui? Quando Deus usou o que mesmo? A água para purificar o seu mundo. Ele havia criado o mundo e estava indo totalmente para o mal. A Bíblia até fala que ele fica triste por ter criado e manda então o dilúvio, quando através da água ele busca purificar o seu mundo. Óbvio que nós sabemos que ele preservou uma família. E Pedro, depois eu vou lembrar vocês, fez um paralelo muito legal sobre esse episódio. Lembram também dessa travessia? Quando Deus abre a água e através da água o povo passa para chegar na terra prometida. E quando a água se fecha, leva todos os inimigos do povo de Deus. Ou seja, a água é muito importante nessa história da Bíblia. Tá, mas e para nós? O que é batismo? Falamos do Antigo Testamento, falamos do sentido da palavra, mas para nós, o que é batismo? Tem uma palavrinha, é bem conhecida também, ele é o... Mas a conhece? Um sacramento. Obrigado. Ele é um sacramento. E você sabe de onde que vem a palavra sacramento? Outra coisa que a gente fala, né? Você sabe onde é que está na Bíblia a palavra sacramento? Qual texto está? Não? Que bom, porque não está na Bíblia. A palavra sacramento, ela surge muito depois, né? Nem por isso ela deixa de ser boa, né? Uma explicação muito legal para aquilo que nós temos. Mas sacramento veio lá do exército romano. Quando os legionários, os soldados romanos, então, após todo o treinamento, eles iam de fato entrar nas legiões romanas, eles tinham que fazer um sacramento, que quer dizer juramento. Eles então faziam um juramento de que se dedicariam para aquela atividade, seriam bons soldados. Né? Nas liturgias de batismo que a gente tem até, e muitas vezes se usa ainda, vocês lembram que tem um momento que o pastor pergunta ali para a criança, mas mais os padrinhos, os pais respondem, né, se ela renega o diabo e todas as suas obras, né, como se ela estivesse ali de fato também fazendo um juramento, fazendo uma promessa. Só que no nosso caso, é sempre bom lembrar que quando a gente trata de sacramentos na nossa igreja, meios da graça, quem faz de fato o juramento, quem faz uma promessa de que aquilo realmente salva, é o próprio Deus. Mas o que nós precisamos para ter um sacramento? Esse eu tenho que voltar lá no tempo de instrução de você, daqueles que já passaram, né? Nós precisamos de duas coisas, eu dividi em três para ficar melhor de explicar, mas vocês lembram que para ser um sacramento ele tem que ser instituído por Cristo, né? Tem que haver uma ordem para aquilo acontecer, tem que ter um elemento visível, lembram disso? Tem que ter uma coisa tocável no sacramento, né? E também tem que haver uma promessa ligada àquilo de perdão e salvação. Quantos nós temos, Pedro? 2. Quais são? Muito bom. Você sabe que existem outros sacramentos, quer dizer, não na nossa igreja, mas outras igrejas, especialmente a igreja católica, diz que há mais sacramentos, né? Você sabe que um dos sacramentos que eles ensinam bastante é a questão, por exemplo, do casamento. Será que o casamento se encaixa aqui? Casamento tem ordenança de Deus? Ok, feito. Tem um elemento visível? Olha, a gente pode dizer que a aliança é uma coisa que as pessoas olham e identificam, a pessoa é casada, né? Tem um elemento visível. Aqui está o ponto. O casamento promete perdão e salvação? Não. Então não é de fato um sacramento. Quando que Jesus institui o batismo? Vocês sabem que o batismo já existia. João Batista batizava Jesus, batizava no Jordão, batizou inclusive o próprio Jesus.
Mas eu não vou entrar muito nesse método, porque o batismo de João Batista é um batismo diferente do que Jesus instituiu. O batismo de João era muito mais um sinal externo de arrependimento do que de fato o batismo que Jesus institui. Quando ele diz assim, vão e façam, aqui é a ordem, é o imperativo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então ele está mandando, vão e façam. Né? Lá no original, o jeito que é escrito aqui, esse vão e façam, dá a ideia de que é algo contínuo. Devemos continuar fazendo constantemente discípulos através do batismo e do ensino. O elemento. Vocês conhecem o versículo de João 3,16? Talvez seja que todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Vocês sabem que ele não está isolado, né? Vocês sabem que ele tem um contexto. E esse contexto é uma conversa de Jesus com o tal de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que ficou intrigado com Jesus, com o que ele ensinava. E ele vai na calada da noite falar com Jesus. Ele estava com medo, com vergonha que os colegas dele o vissem, né? Então ele vai, quando ninguém estava acordado, ele vai ter uma conversa com Jesus. E é nessa conversa que Jesus, em certo momento, diz no João 3,16. Só que antes de falar isso, ele diz assim para Nicodemos: em verdade, eu digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus deixa muito claro aqui que a água é esse elemento visível. Além disso, João Batista batizava com água. Filipe, você lembra dessa história quando Filipe foi levado pelo Espírito Santo numa cidade, numa estrada deserta, a caminho de Damasco, e ele viu uma carruagem onde tinha um eunuco, um servo de uma rainha etíope, e aí ele está lendo um pergaminho, um rolo do profeta Isaías. E aí o Filipe, então, guiado pelo Espírito Santo, chega lá na carruagem, vê o que ele está fazendo e pergunta: entendes o que tu estás vendo? E aí o eunuco responde: como que eu vou entender se ninguém explica? E aí Filipe entrou na carruagem e ele passou a explicar as verdades lá de Isaías. E quando ele terminou, o eunuco disse assim: olha, ali tem água, o que impede de eu ser batizado? E ele depois foi batizado, ou seja, a água é essencial. E Pedro batizou Cornélio, e toda a sua família. Cornélio é um centurião romano, ele foi batizado, ele e toda a sua família foram batizados com água. Então nós sabemos que tem a ordem de Deus, nós sabemos qual é o elemento, e agora tem a promessa. Quando Jesus diz: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Tudo bem com esse versículo aqui? Eu sempre dou uma pausa aqui, porque sempre surge aquela pergunta: tá, pastor, mas e se a pessoa não for batizada? Vai para o céu? O que você dá? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Levanta a mão. Acha que sim. E quem acha que não? Levanta a mão. E quem está em dúvida, levanta a mão. Pode gente. Pessoal, eu boto esse versículo aqui de propósito, porque a gente, como ser humano, a gente tem mania de enxergar as coisas aos poucos, aos pedaços. Me digam se não é um pouco assim que passa na mente de vocês, quando você vem no culto, por exemplo. Você vem no culto, aí em certo momento tem ali invocação, né, que é muito legal, lembrar que Deus, nosso batismo, lembrar que Deus nos ama. Aí a gente vê assim: opa, ali tem um pedacinho da graça de Deus, como se fosse um quebra-cabeça. Foi um pedacinho da graça, uma pecinha, né? Depois vem a absolvição, quando o pastor me disse que os pecados estão perdoados. Daí eu me sinto mais amado um pouquinho, eu boto mais uma pecinha do quebra-cabeça, né? Aí vem o sermão. Se o pastor for muito bondoso, muito evangélico, aí eu me sinto mais perdoado ainda, eu acrescento mais uma pecinha. E termina tudo quando na Santa Ceia eu recebo o corpo e sangue para perdão de pecados. E aí eu digo aqui que o quebra-cabeça está todo montado, e eu digo: olha como Deus me ama. Pessoal, Deus não faz assim. Deus entrega plena e totalmente a sua graça em cada um dos meios pelo qual Ele decidiu fazer.
Então, se você recebeu o perdão de pecados na confissão da solução, a graça de Deus está totalmente sobre você. Se você não foi na Santa Ceia e recebeu ali o corpo e sangue para perdão, a graça de Deus está totalmente sobre você. E aí, quando eu falo em crer e for batizado, o que o batismo faz mesmo em nosso coração? E nos dá fé. Então aqui Jesus está dizendo, quem crê, seja como for, seja por onde chegou, se foi pelo batismo, se foi pelo ouvir, quem crê e for batizado será salvo. Eu ouso dizer que aqui são quase sinônimos, porque se o batismo dá a fé, entendem o que eu quero dizer? Muito bem? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Oi? Qual é a resposta? Sim, a pessoa pode. Na verdade, o único requisito da salvação é crer. E o batismo dá essa fé. Então, eu quis dizer que, na verdade, é que quando a gente é batizado, o que o batismo faz é justamente nos levar a crer. Então, o pré-requisito, se eles dissessem que não, se a gente dissesse que o batismo é extremamente necessário, que é o único jeito, o malfeitor na cruz, por exemplo, não poderia ter ido para o céu. Por que não foi batizado? A única coisa que ele faz na cruz é, de fato, confessar que havia um rei do seu lado. Ele nem sabe ao certo quem é Jesus. Ele simplesmente sabe que tem alguém diferente ali, né? Mas isso foi suficiente para salvar. Então, desculpa ter deixado essa resposta. A promessa, né, de salvação. Lembra quando eu falei do dilúvio, que Pedro, em certo momento, ele faz uma comparação muito legal e diz assim: Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvos através da água. Aí o batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês. Então aqui também temos a Pedro dizendo que nós temos de fato o batismo que nos salva. Muito bem, vencemos a primeira. A primeira e a segunda são um pouquinho mais longas, tá? Depois é mais. Agora, por que nós batizamos criancinhas? Vocês já se depararam com essa pergunta? Vocês já se perguntaram isso? Especialmente hoje, sim, existem muitas igrejas que não fazem batismo infantil, né? E eu quero deixar muito claro aqui que minha função não é fazer com que você saia daqui combatendo isso, né? Mas é que você se firme naquilo que vocês creem. Por que nós cremos assim? Por que batizamos crianças? Eu sempre tenho uma pergunta: por que não batizaríamos? E aí eu fui pesquisar o motivo pelo qual as denominações não batizam. Algumas coisas eu ouvi dessas pessoas, outras coisas eu li, outras coisas eu pesquisei nos próprios sites, né, onde eles têm as suas doutrinas, né? E alguns argumentos são pelo menos três principais, né? Primeiro, que Jesus não dá um mandamento muito claro. Quando ele diz Abraão e façam discípulos, ele não diz, olha, batizem crianças, né? Não há um mandamento assim direto, né? Segundo, que algumas pessoas creem que existe uma certa idade da inocência, ou idade da responsabilização, na ideia de que se a criança não tem ao certo consciência do que está fazendo, ou mesmo um adulto não tem consciência do que está fazendo, ele não pode ser culpado daquilo. E o batismo, na verdade, ele é um ato de fé pessoal. Quando eu entendo o que eu creio, é uma decisão minha, e aí então eu decido por ser batizado. É basicamente assim: eu decido por Cristo, eu escolho Jesus, aí então eu vou ser batizado. Vocês concordam nesse argumento? Eu não concordo. Na verdade, com nenhum deles. Eu vou dizer o porquê. Quando Jesus deu a ordem, vão e façam discípulos de todas as nações, eu não consigo acreditar que isso excluiria crianças. E vejam, aqui Jesus também não disse: ó, vão por todas as nações e batizem mulheres, batizem brasileiros, batizem asiáticos. Ele não fez distinção, ele simplesmente disse: vão por todo mundo e batizem todas as nações. E nós sabemos muito bem que no tempo de Jesus, mulheres e crianças nem eram contados nas listagens. Quando teve aquelas parábolas, aqueles milagres de Jesus, quando ele multiplica pães, por exemplo, vocês já leram lá? Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então Jesus aqui, obviamente, ele está incluindo isso tudo. Aí a pergunta é: inocência? Será que nós temos de fato uma idade que nós passamos a ser culpados? Será que
nós já não nascemos com alguma coisa que nos torna inimigos de Deus? Quando Paulo vai dizer desse pecado, olha só, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, aqui é muito bom lembrar que quando a gente fala em pecado, a primeira coisa que nos vem à mente, normalmente é aquilo que a gente fez de errado, certo? É aquela ação que a gente, aquela omissão, aquele pensamento que a gente teve, e aí aquilo puxa, aquilo é pecado. Só que Paulo não está falando desse pecado aqui. Ele não está falando do pecado que é uma ação. Ele está falando daquele pecado que nós ganhamos, daquele pecado que nós herdamos, aquele pecado que veio lá do jardim do Éden. E na verdade não é, como eu disse, uma ação, mas é um estado. Nós nascemos no estado de pecadores. E aí, quando Davi vai falar disso, ele diz algo que eu chamo de herança maldita, quando ele fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Está dizendo basicamente que tão logo há concepção, lá no ventre materno, ali já tem vida e ali já tem também pecado. Não tem como escapar. O único ser humano que nasceu sem pecado foi o próprio Cristo. E até por isso já repararam que a nascimento de Cristo não foi dessa forma? A concepção dele foi de uma concepção milagrosa do Espírito Santo, né? Justamente ele não era desse pecado original. E então eu pergunto, se nós entendemos que nós nascemos nesse estado de pecador, de inimigos de Deus, nós nascemos lá no fundo da escuridão do pecado, será que eu posso dizer que a salvação é uma decisão pessoal? Eu que escolho Jesus? Como é que eu posso fazer isso? Não. Já viram essa frase aqui? O homem nasce bom, mas a sociedade é corrompe? É do Rousseau, né? Eu não concordo com essa frase, justamente por isso. Eu costumo dizer a verdade, né? Que o homem nasce espiritualmente mal e ele corrompe tudo que ele toca. Essa história, se você permite, eu vou resumir, vocês podem depois pesquisar no Google, é uma história verdadeira de um rapaz chamado Kaspar Hauser. Ele nasceu no século XIX, a história dele é um mistério, a gente não tem muitas informações sobre a história dele, até porque não logo ele foi solto, ele foi logo assassinado, por pouquíssimo tempo aí em liberdade, mas ele foi um bebezinho que não se sabe o porquê, foi criado dentro de uma cela. Fizeram uma sala especial para ele, onde não havia absolutamente nenhum tipo de contato com pessoas lá fora. Ele relata depois, quando ele é solto, que ele tinha apenas um respiro em cima, assim, onde entrava um pouquinho do lusco-fusco, assim, daquela luz meio indireta, né? E aquilo ali que ele tinha. Ele não aprendeu a caminhar, não aprendeu a falar, ele simplesmente ficava na sua cela, foi crescendo ali, ele se arrastava pela cela, né? E quando ele dormia, os seus cuidadores entravam na cela e punham para ele um pouquinho de água e pão. É a comida que ele tinha. É tão triste essa história que depois ele relata que às vezes ele comia aquilo e ficava com fome, ficava com sede, ele ficava simplesmente parado com um copo na mão, assim, com a xícara na mão, esperando que ela enchesse, porque como ele não sabia como aquilo acontecia, então ele aguardava a água surgir milagrosamente. Vocês acham que em certo momento esse rapazinho, Kaspar Hauser, poderia dizer assim: nossa, como eu queria agora estar lá na beira da praia, caminhando, sentindo a brisa do mar, ou então naquela colina, assim, fazendo um piquenique ao pôr do sol? Poderia? Por que não? Porque ele não conhece. Tudo que ele conhecia naquele estado era a escuridão. A escuridão que ele tinha. Pessoal, nós nascemos exatamente assim. Nós nascemos na escuridão do pecado. Nós não conhecemos Deus por nossa natureza, porque nós somos inimigos dele, nós estamos em outro lugar. É somente quando Deus vem até nós e aí de fato nos ilumina, é que nós podemos dizer: que coisa boa, eu nunca mais quero andar na escuridão. Eu não tenho dúvida de que quando Kaspar Hauser foi libertado e ele pôde andar por ali, ele deve dizer assim: eu nunca mais quero ficar dentro de uma casa, eu quero ficar sempre na rua, vendo isso tudo que vocês viam e eu não via. A mesma coisa nós, quando Cristo vem e nos ilumina,
nós queremos sempre andar sob a luz de Cristo. Então, eu escolho Jesus? Sim, hoje eu digo, porque eu já tenho a fé no meu coração. Ele já me tocou, então é óbvio que eu, com a minha vontade transformada, quero viver sob os seus braços. Mas primeiro ele veio, e ele faz isso no batismo. Toda a razão não está nem bem formada, a gente não tem consciência de muitas coisas, ele vem até nós e nos dá justamente essa fé. Até porque, se eu disser assim, para ter fé é necessária uma razão plena que compreenda tudo, eu deveria também, então, excluir da salvação as pessoas que infelizmente têm algum problema, alguma deficiência intelectual, porque essas pessoas nunca vão compreender a fé. Mas o batismo nós temos que salvar elas também. O batismo é uma prova de que Deus ama todas as pessoas e que, se a nossa razão não consegue compreender todos os elementos da fé, o batismo ainda salva elas. Aqui uma página que eu gosto muito do Kevin. Eu até mantive aqui o Instagram dele. Se alguém gosta de ilustração desse tipo, como eu, pode ir lá olhar, achar. Mas Paulo vai dizer assim lá em Efésios: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que o morto faz? Nada. E aí Cristo vem nos dar vida. Uma outra história conhecida é de Lázaro, né? Que Jesus ressuscita Lázaro. Vocês conhecem essa história, né? Ele fica 4 dias na sepultura e Jesus então vai lá e ressuscita. Me digam o que Lázaro fez nessa história. Ele morreu, só. A participação dele foi essa. Ele não ficou lá dentro dizendo: Jesus, eu te quero, Jesus, vem para mim, Jesus, eu te aceito. Mas quando Jesus o chamou para fora, ele foi e pôde abraçar Cristo. Irmãos, graça é de graça. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Qualquer participação minha na salvação, ela deixa de ser graça. Por menor que seja, por mais simples que seja, se eu coloco o ser humano participando, nem que seja como um sim, aí nós não temos mais a graça. Agora, como eu disse, eu penso que são perguntas mais rápidas de responder. Até que tudo bem? Alguém tem uma dúvida? Então vamos lá. Imersão ou aspersão? A resposta é muito simples, tanto faz. Porque a Bíblia ela deixa muito claro que tem que ser com água. Mas ela em nenhum momento se preocupou em dizer de fato a quantidade de água. Aquele caso lá, por exemplo, do eunuco, que eu mencionei para vocês, que batizou, ele viu água dentro da estrada, mas ele não sabe o que era. Podia ser um poço, podia ser um balde, podia ser um lago, podia também ser um rio, né? Mas ele viu água e ser batizado. E a eficácia do batismo não está no meio. Pessoal, isso precisa gravar muito bem. Deus é tão bom conosco, Ele não coloca a eficácia da sua salvação nos meios. Eu quero dizer com isso, não é a água que salva, mas é a promessa de Cristo de que a palavra junto da água faria aquilo. Não é o pastor consagrando os elementos da Santa Ceia que valida a ceia, mas é a promessa de Deus de que quando Ele diz: façam isso dessa forma e eu estarei com vocês, é Deus que está empenhando a sua palavra. Se o pastor no momento do batismo ou no momento da Santa Ceia está numa crise de fé, e por pior que possa parecer, pode acontecer que o pastor de repente está consagrando os elementos pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pô, não creio mais nisso. Ainda estará ali a Santa Ceia, porque Deus blinda a sua graça para que ela chegue até nós, apesar de nós, apesar dos seres humanos. Então, se for batismo em piscina, tudo bem, tá bom. A gente não faz, não é prático, e a gente até não procura não ensinar coisas erradas, porque normalmente as pessoas dizem que tem que ser por imersão. Nós não cremos assim. Até tem uma história, não sei se não foi do nosso distrito, do nosso capelão aqui, que ele precisou batizar, fazer batismo de emergência no bebezinho que estava no incubador, foi no nosso distrito, e ele não tinha acesso à água, não tinha como chegar com água naquele
isso. Então ele conseguiu batizar através da incubadora com um conta-gotas. E aí a graça batismal foi entregue pela criança também. E parece que ela sobreviveu, né? Então, graças a Deus por isso. Pode ser no Rio Jordão e também pode ser numa pia batismal. É necessário ser batizado mais de uma vez? E aí, o que você acha? Sim ou não? Não? Muito bem, falta 10. Não. Não por quê? Primeiro porque, se não foi feito como Cristo ordenou, nunca houve batismo. Eu quero dizer com isso que existem igrejas, embora se chamem cristãs, elas não são trinitárias, ou seja, não creem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então elas não batizam no nome da Trindade. E se não foi feito como Cristo mandou, nunca houve o batismo. Então, nesse caso, a pessoa não seria rebatizada, ela seria batizada. E não porque se a pessoa se afasta da igreja e depois retorna, ela simplesmente retorna à graça batismal. Não é necessário batizar novamente. E diferente da Santa Ceia, como eu já disse a vocês, a Santa Ceia tem uma ordem clara. Façam isso. A ideia de que o sacramento deve ser participado várias vezes. O batismo manda ser feito continuamente, mais uma vez. Vocês entendem? E aí, o único caso em que a gente pode correr o risco de acabar batizando uma pessoa outra vez é quando ela vem para a igreja e ela não sabe se foi batizada. Acontece, por exemplo, pessoas que às vezes perderam pais, todos os seus antepassados, conhecem a igreja, querem participar e dizem assim: pastor, eu não sei se eu fui batizado. Aí nós fazemos o batismo, porque uma consciência intranquila com relação ao batismo não pode trazer paz. Então é o único caso em que a gente pode acabar correndo esse risco de acontecer, mas não intencional. Né? E agora sim, chegamos no final. Como que o batismo impacta na nossa vida diária? A gente fala tanto do batismo, é algo tão importante para a nossa teologia, que às vezes a gente pode se banalizar o batismo. É algo tão comum, né? E muitas pessoas acabam vendo o batismo como uma coisa que lá no passado. Eu fui batizado, meu pai também me levaram. Eu vi até o docente de certidão de batismo lá, né? E fica lá na gaveta. Às vezes, quando a gente lá tira a poeira e vê ela, né? Outras pessoas fazem o oposto. As pessoas vão lá e jogam o batismo e a fé lá no futuro, como se fosse só um ticket, né? Um ingresso de entrada no céu. Chegou na porta do céu, vai procurar o ingresso, ela tira do bolso, aqui, né? Aqui, São Pedro, que abriu a porta do céu, diz, né? Aqui São Pedro, meu ingresso para entrar. Será que é isso mesmo? Claro que não. Quando eu falei do pecado, o pecado nos deu uma roupa assim. Sabe aquela roupa que fica tão velha que nem para pano de chão não serve mais? Que já virou pano de chão e já tem que botar fora porque já rasgou tudo? É assim que o pecado nos veste. Essa é a nossa roupa natural. Mas a Bíblia usa uma linguagem muito bonita quando ela fala sobre o batismo. Ela diz assim: pois todos vocês que são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. É como se o batismo nos desse uma nova veste. E essa veste, pessoal, não é para deixar guardada em casa. Não é para usar só no futuro, ou eu costumo dizer que é usar só no domingo, dia de culto, né? Quando eu era guri, tinha a roupa dia da semana e tinha a roupa do domingo, né? E a roupa que a gente voltava para ir para o culto, tirar. O batismo não é essa roupa. O batismo é a roupa para vocês estarem vestidos diariamente. Diariamente lembrem que vocês são batizados, vistam-se dessa roupa. Martinho Lutero tem uma expressão muito bonita que eu acho que diz assim: quando vocês lavarem o rosto de manhã cedo, lembra assim: eu sou batizado, eu fui revestido de Cristo. E saiam lá fora usando essa veste, para que através dela mais e mais pessoas vejam o amor de Cristo por vocês e sintam também esse amor através de vocês. E o batismo faz uma coisa muito estranha. O batismo nos mata, de certo modo.
Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Pessoal, pelo batismo de vocês já morreram para a morte. Vocês já morreram para o pecado. Isso aqui aconteceu na cruz, mas vocês estavam lá, o pecado de vocês estava lá, aquela velha natureza que eu falei que nós temos, estava lá. E com isso agora vocês andem como se já tivessem ressuscitado. Coisa estranha, né? E chegando ao final de fato agora, tem uma frase do parágrafo de Martim Lutero, do seu Catecismo Maior, que eu gosto muito. Ele diz assim: imagine um médico que tivesse a habilidade de fazer com que as pessoas não morressem, ou então, mesmo que morressem, fazer com que depois vivessem eternamente. O mundo faria com que nevasse e chovesse dinheiro sobre esse médico, de modo que, por causa da multidão de ricaços, ninguém mais conseguiria chegar perto. Agora, aqui no batismo, se traz de graça à porta de todos um tesouro, uma medicina que devora a morte e mantém todas as pessoas com vida. É assim que devemos considerar o batismo e torná-lo de proveito para nós, a fim de que, quando os pecados ou a consciência nos oprimem, nos fortaleçamos e consolemos com isso e digamos: mas eu estou batizado? E se eu estou batizado, então tenho a promessa de que serei salvo e terei a vida eterna de alma e corpo. Quando os pecados vierem, quando o próprio diabo vier e disser assim: isso não tem perdão, não, nem adianta falar com Deus, porque isso tudo aí, olha, não vai conseguir nada com ele. Lembrem que vocês são batizados. E o batismo dá esse perdão. O batismo salva vocês. Não porque vocês são bonzinhos, não porque fizeram o rito do batismo simplesmente por fazer, mas porque Deus prometeu que através desse meio Ele faz isso. E, irmãos, Deus é fiel. Ele cumpre a sua promessa. Amém? Deus fortaleça vocês então nessa certeza, nessa esperança, e vivam o batismo diariamente. Consolo que tem esse batismo na nossa vida, e Jesus nos acorda, Ele libera sua família, seu corpo, nos dando perdão, salvação. Queremos agora responder esse grande amor de Deus por nós, nos salvou, nos redimiu, através da nossa oferta. Deus abençoe nos despertar, sabendo que é um privilégio de participar do principal trabalho da igreja, que é a evangelização, a missão. Então, nós participamos desse trabalho tão importante da igreja cristã. Então, nós ofertamos, nós louvamos ao nosso Senhor. Oh,
Obrigado porque na grandeza da tua vontade, diariamente nos sustentas com alimento, casa, trabalho, família e saúde. Recebendo dessas bênçãos, reconhecemos que na imensidão do teu amor nos perdoas e confortas. Senhor Jesus, hoje nos lembramos que venceste a tentação do deserto. Rogamos que te lembres de nós, que diariamente somos tentados pelo diabo, e facilmente caímos, e que nos força diante das situações e coragem para nos corrigirmos naquilo que pecamos. Lembra também daqueles que não encontram forças para vencer as suas tentações. Firma todos na tua palavra, pelo ler, ouvir e meditar, e ajuda-nos a usá-la com defesa nas tentações. E hoje, Senhor, nos lembramos a importância de viver o batismo na nossa vida diária. Para Consolador saber que o batismo também nos coloca diante de Ti, com nossos pecados perdoados, e assim podemos vivê-lo, valorizá-lo na nossa vida diária, sempre quando nos voltamos a Ti em arrependimento sincero e fé confiante. Livra-nos dos males que afetam nosso corpo, alma, os bens e a honra, e ajuda-nos sempre a confessar que é do Senhor e a dar testemunho da tua ressurreição. Que a tua bondade resplandeça sobre os doentes, sobre os que carregam a dor do luto, sobre os que têm tristezas na vida. Envia cura, consolo e esperança a cada um deles, aos que perderam a fonte de renda e alimento, abre-lhes a oportunidade de trabalho. Nem queremos continuar se pedindo para nossa irmã Fé, para a Norma, para a Débora. Graças a Ti, aos teus cuidados, agora da saúde, saiu da UTI, está no quarto. Assim vemos a tua mão agindo, guiando, protegendo, amparando em sua enfermidade. Ela possa, com os teus cuidados paternais, recuperar suas forças, sua energia, para que tão logo ela possa retornar ao seu lar, junto de seus filhos, sua família. Assim de tudo, Pai amado, guarda firme na fé do Salvador Jesus. Ó Senhor amado, que a tua mão esteja sobre os líderes das nações, que vivem sob tensões e conflitos. Ilumina o coração dos líderes dessas nações para que encontrem formas de buscar acordo e paz. Destrua todas as intenções que alimentam os conflitos, envia e promova muitas tentativas e iniciativas de paz. Livre convite nossa nação, o ódio, violência e corrupção. Ensina nossa governança a gerenciar o país de maneira que tenhamos liberdade, justiça e paz. Já nos aproximado do altar, receber o corpo do Senhor, que passamos em sincera fé e arrependimento, para que, Senhor da graça, nos dê maior certeza do perdão dos pecados, fortalecimento para a nossa fé. Ouve-nos, o amado Salvador, para o de Ti mesmo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que muita gente tomou o pão, dando graça, partiu, e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele, semelhantemente, na medida da ceia, tomou um cálice, e dando graça, eu dizendo: bebei todos desses. Esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes beberdes em memória de mim.
Mas o Senhor seja com vocês para sempre. Amém. Meus irmãos, é o momento de você dar um abraço do perdão de Jesus e coloca a Santa Ceia. E ao aproximar do altar, tenhamos sempre essa certeza que o corpo e o sangue de Jesus são dados e derramados por nós para a remissão dos pecados. E enquanto vai ser pronto, louvamos a Deus com os hinos que serão postados.
Senhor esteja convosco. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e eterno, ó Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos escondes perigosos ou qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos aos seus olhos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E digamos ao Senhor: demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em paz e perdão, que nós teremos de presente hoje, sigamos a caminhada no mundo, sabendo que a paz de Jesus nos acompanhará em cada um. Bem, queridos irmãos e irmãs, estamos no culto, louvamos muito a Deus por ter permitido estarmos aqui hoje, louvando a Ele, agradecendo a Ele pela sua bondade, misericórdia. E foi bom ouvir esse estudo sobre o batismo, e assim nos firmar cada vez mais nessa doutrina tão importante, assim, tão importante para a nossa vida como pessoas, como cristãos, nos firmarmos na doutrina teoricamente nesse texto. Creio que é importante que temos em tempos relembrado desse ensino, que assim como o batismo também relembrado o ensino da Santa Ceia, né? Que é tão importante também para o nosso crescimento teológico, bíblico e confessional. Agradecemos a Deus pelo pastor Jorge, pela sua presença aqui conosco, por aceitar o nosso convite, estar aqui também com a sua esposa, Gabriela, e muito alegre, a Gabriela, a filha do pastor José Daniel, para quem não sabe. O José Daniel, que foi membro aqui, saiu aqui pelo seminário, uma alegria muito grande Deus conosco aqui. Mas Deus abençoe o ministério, uma ligação da pessoa própria, também, como auxiliadora da família, nesse desafio muito importante para a nossa igreja, a igreja cristã. Então, nós recados, rapidamente, nessa terça, às reuniões às 19h30, os leigos, sexta-feira, às 19h30, confirmamos 15, sábado, às 14 horas, os jovens, faltam um ali, às 5 horas, 15 horas, às 5 da manhã, 15 horas os jovens, começamos do compromisso, às 30, com o nosso grupo às 30, e às 9h16, às 9 horas da manhã. Tá? Alguém gostaria de dar a palavra?
Pode ser melhor. Bom dia a todos. Inicialmente, então, obrigado ao Jordan pela mensagem que nos trouxe. Né? Sejam bem-vindos aí, vocês dois, e vão almoçar conosco. Né? Então, esperamos que sim. Tá? Então, logo após o culto, a gente tem o almoço, todos vocês prepararam, né? A gente combinou, graças ao laço. O Eliano já saiu para pilotar a churrasqueira, então vai começar a pegar as carnes que vocês botaram na geladeira lá e vai começar a preparar. Tá? Então, combinado era cada um processo a carne, a bebida, né? E o resto a gente ia providenciar aí para todos. Tá? Então, só uma correção que a gente tinha feito, acordado no grupo ali, que a reunião da diretoria seria segunda-feira. Né? Então, não é terça, é amanhã, segunda-feira, porque tem mais pessoas que possam participar. Tá? Então, um bom domingo a todos e depois a gente vai ter atividades, desafios para toda a família, todas as famílias, todos os membros das famílias que quiserem participar, cafezinho após o culto, tem um bom evento para nós aí nesse dia. Tá? Mais agradável a temperatura, da chuva, mas bem melhor assim. Quem perder o desafio vai para a chuva. Pessoal, todos uma boa semana. Estamos falando para o nosso